Olha só, o Bolsonaro tinha um escudo, que era um escudo intransponível até então, contra a queda dele, que era o Augusto Aras. Além do Arthur Lira, claro, mas o Augusto Aras era o maior escudo do Bolsonaro. E era um escudo intransponível. Só que nessa semana, esse escudo foi completamente demolido. Por quê? Porque o TSE abriu um processo contra o Bolsonaro, né? Abriu uma investigação contra o Bolsonaro por aquela live que ele fez na quinta-feira retrasada, cheia de mentiras sobre o processo eleitoral. Só que olha só, o PT entrou com uma notícia crime no STF, caiu com a Carmen Lúcia, porque o Bolsonaro também usou a TV Brasil, ele usou a estrutura, uma estrutura que é dinheiro público, ele usou funcionários da TV Brasil para promover aquela live com fake news. Mais do que isso, funcionários da própria TV Brasil, informantes, enviaram 2 dossiês, desde o ano passado eles fizeram 2 dossiês, eles já o enviaram ao TSE. E de acordo com a notícia crime feita pelo PT, que caiu com a Carmen Lúcia, e com esse dossiê, o TSE anunciou que também vai investigar nesse processo contra o Bolsonaro, nesse inquérito, vai investigar o uso político da TV Brasil e o uso da TV Brasil para essa live do Bolsonaro. Eu vou te falar, a casa vai cair, mas não tem como. O Augusto Aras não está nesse processo. Ele não é o procurador desse processo. O investigador desse processo é o corregedor do TSE, que é o ministro Luiz Salomão. Luiz Salomão, ele é assim com o Alexandre de Moraes, ele tem ligações com o pessoal lá da Terceira Via, aquele pessoal que quer tirar o Bolsonaro da eleição, custe o que custar. Então, a coisa tá ruim pro Bolsonaro. O Augusto Aras, como Procurador-Geral da República, ele não tem nem palavra em processos ou inquéritos que correm na Justiça Eleitoral. Quem teria, se quisesse, seria o Procurador-Geral Eleitoral, mas ele não quer. Porque ele é contra o Bolsonaro. Se está correndo lá e o próprio corregedor está investigando, ele deixa. E ele agora vai ter, o corregedor, ele tem poder de quebrar sigilo, de pedir diligência, tudo mais. Nas próximas 2, 3 semanas vão fazer uma devassa no governo Bolsonaro. Vão passar o trator. Eu vou explicar tudo isso aqui e os informantes, vou falar sobre os dossiês dos informantes, que também um dos dossiês está online. Eu, inclusive, vou publicar no Plantão Brasil. Entre em plantãobrasil.net, você vai poder ver todo o PDF que tem o dossiê. Eles listaram vários crimes do Bolsonaro desde 2019 de como o Bolsonaro age politicamente para tentar aparelhar a TV Brasil. Tá ruim pro Bolsonaro. Mas antes de eu falar disso tudo, um segundinho. Se você quer ver a casa cair, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica ali em inscrever e você está ajudando a oposição. Quanto mais gente tiver aqui nos canais de oposição ao Bolsonaro, mais alcance a gente tem e mais a gente consegue bater de frente com os canais bolsonaristas que são financiados com dinheiro público. Então, aqui não tem dinheiro público me financiando. Então, inscreva-se no canal que você já está ajudando muito. E a nossa oposição aqui, vai além de qualquer coisa que você já tenha visto. A gente vai também nas ruas. Eu vou mostrar aqui, essa cidade aqui é Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Passo do Lumiar, estava na feira, o carro de som rodou lá e também rodou em São José do Ribamar, no Maranhão, rodou nessa semana passada, rodou na sexta ou no sábado. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo, a gente viaja lá para o Maranhão e vê lá a feira e o nosso carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro para todo mundo lá ficar sabendo. Então os bolsominions de lá escutaram umas boas verdades e quem já é contra o Bolsonaro lá teve uma boa dose de incentivo para ir para cima desse desgoverno. Quem quiser apoiar nossas ações para a gente continuar ampliando, a gente está ampliando sempre. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali, são 10 centavos por dia. Só clicar ali e você está ajudando a gente a ampliar, a fazer mais músicas, a também ampliar nossas ações nas redes. E no primeiro comentário deixa sempre o Pix, deixa o PicPay e deixa as outras redes sociais. Siga-me nas outras redes também. Quanto mais seguidores, mais alcance. Quanto mais alcance, mais forte é a oposição a esses malditos assassinos do desgoverno Bolsonaro. Agora, aproveita e se inscreve, hein? Agora vamos falar sobre a investigação do TSE, a notícia crime que o PT protocolou, que a Carmen Lúcia já deu seguimento, e sobre o aparelhamento da TV Brasil, dossiê vários informantes da TV Brasil. Viu como é bom ter instituição sólida? Como é bom não ter a reforma administrativa? Se fosse reforma administrativa, sabe o que o Bolsonaro ia fazer? Ele ia demitir todos os servidores da TV Brasil que estavam lá antes ia colocar só bolsominions e aparelhar 100%. Como são servidores de carreira, ele não pode fazer isso. Então eles, vendo que estão sendo censurados, fizeram um dossiê. O primeiro dossiê eles fizeram no ano passado, em agosto do ano passado. E aí eles listaram mais de 100 casos em que houve interferência direta política. Eles listam, por exemplo, quando eles faziam alguma coisa sobre um ano da morte da Marielle Franco, em 14 de março de 2019. Eles listam que eles fizeram um take é uma filmagem de 5 segundos,
em um mural que foi feito em homenagem a Marielle Franco. Isso foi motivo para ter uma devassa na TV Brasil, para que pessoas fossem transferidas, tudo mais, porque não pode falar da Marielle Franco. Só para você tenha ideia de como é durante no governo Bolsonaro. Eles também fizeram outro relatório em que eles listaram 121 casos, e aí eles até explicam no relatório, eles listaram apenas os casos em que houve interferência direta provada. Aquilo que fica diz que me diz, ele falou, o outro falou que não, isso eles não listaram, que aí são incontáveis casos. Mas 121, em setembro de 2020, até setembro de 2020, 121 casos em que teve interferência política, de entrevistas que eram censuradas. Vamos entrevistar a pessoa tal. Não, esse não é contra o Bolsonaro. De algum artista que declaradamente é contra o governo Bolsonaro, que não podia dar entrevista, não podia nem aparecer, não podia nem ter música desse artista em alguma reportagem, nada, assim, censura completamente se é contra o governo Bolsonaro. E de matérias que eles eram obrigados a fazer, que falavam sobre o governo Bolsonaro. Também quando indicadores sociais estão ruins, a TV Brasil nos noticiários é proibida de falar, o desemprego aumentou. Não, são proibidos de falar. Olha, a renda no Brasil diminuiu. Proibido. Inflação, proibido. Então eles têm todas essas provas. Aí eles já enviaram tudo ao TSE. Então o TSE tem tudo isso. Provas de interferência política na TV Brasil. Aí o PT entrou com uma notícia crime na semana passada. Por quê? Porque o Bolsonaro, para fazer aquela live da quinta retrasada, ele utilizou a TV Brasil transmitiu a live do Bolsonaro. Mais do que isso, ele usou aparelhamento, não, ele usou os aparelhos da TV Brasil, ele usou a estrutura da TV Brasil para fazer aquela palhaçada lá. Inclusive, das lives que o Bolsonaro faz, dá para ver que foi a mais moderna de todas. Tinha um telão atrás dele, tinha um balcão assim, tinha tudo, tinha várias câmeras, mais de uma câmera, tinha uma câmera aqui, outra ali, quer dizer, ele usou os equipamentos, aparelhos da TV Brasil e usou funcionários públicos da TV Brasil, funcionários de carreira que são pagos com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, para fazer um trabalho de comunicação, para produzir conteúdo de qualidade que é para o povo brasileiro e não para ficar fazendo uma live golpista do Bolsonaro. Para isso eles não são pagos, então eles estão revoltados. Por isso vários deles já entraram em contato com o TSE, eles querem ser informantes para falar tudo de errado que está acontecendo lá. O Bolsonaro está com um problema, mas está com um problema. Por quê? Porque até então, qualquer denúncia contra o Bolsonaro, atos antidemocráticos, não sei o quê, exceto o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, qualquer coisa parava no Augusto Aras. Chega lá, o Augusto Aras não faz. Vou te dar um exemplo, o inquérito dos atos antidemocráticos. A Polícia Federal fez um relatório final que é uma bomba. Citou o Carlos Bolsonaro, citou o Flávio Bolsonaro, citou 11 deputados bolsonaristas, citou um monte de assessor, inclusive 3 deles que trabalham no Palácio do Planalto com o Bolsonaro, trabalham no 3º andar do Palácio do Planalto, e o Augusto Aras sentou em cima do relatório final por 5 meses, depois falou, não vi nada, e arquive o processo. O Alexandre de Moraes aí pegou aquele relatório e abriu uma nova investigação, e o Augusto Aras é obrigado a investigar, não é ele exatamente quem investiga, e os subprocuradores, eles quem investigam. Tá. Nesse processo do TSE não tem Augusto Aras. Não tem. Então a coisa tá ruim pro Bolsonaro, porque ele não tem como ele barrar isso. Agora o Luiz Salomão vai quebrar todos os sigilos, ele vai começar a interrogar funcionários da TV Brasil, e veja bem, esse processo está em sigilo total. Não vamos ficar sabendo, a não ser que vazem, e eu vou te dar uma notícia boa ou ruim, não sei. Não vaza. Dificilmente vaza. Assim como no inquérito da fake news que está com o Alexandre de Moraes, só vaza quando ele fala sobre o assunto. É raro vazar alguma coisa. A única coisa que vazou foi aquele relatório bomba da Polícia Federal no caso do inquérito dos atos antidemocráticos. Ele vazou para desmoralizar o Augusto Aras, e aí ele jogou a opinião pública toda contra o Augusto Aras, ele pôde abrir um novo inquérito. Ele fez um bom uso desse vazamento. Não vazamento, ele tirou o sigilo. Tá. Nesse inquérito no TSE é completamente sigiloso, não vai vazar, a gente vai ficar sabendo quando começar a casa cair. Assim como no inquérito das fake news, não vazava nada, e de repente Polícia Federal na casa da Alan dos Santos, Polícia Federal na casa de não sei quem, lembra disso? Aquele dia eu dei risada, não é? Junho de 2020, aquele dia eu dei risada, Polícia Federal na casa de todos esses bandidos. E a gente não sabia nada do processo, não vazava. De repente a Polícia Federal vai lá e faz as diligências. Nesse caso também. Então, calma, se você não ouvir falar desse processo por uma semana, 2, 3, calma. Estão investigando, inclusive os depoimentos devem acontecer no prazo de 10 dias.
Como o inquérito foi aberto na segunda-feira, aí da terça-feira, o prazo de 10 dias acaba daqui umas 2 semanas, são 10 dias úteis, que são 2 semanas, mas foi aberto oficialmente na terça. Então, na outra terça, aí, coisa de prazo judicial, sempre acontece alguma coisa, aí o prazo vai mais para frente, mas vai ter depoimento de todo mundo lá no TSE. O pessoal da TV Brasil vai falar sobre tudo isso. O pessoal da TV Brasil, os servidores vão falar também de como eles estão sendo obrigados a fazer campanha eleitoral antecipada, não só para o Bolsonaro, mas para deputados bolsonaristas. No dossiê deles, eles também falam, eles muitas vezes são obrigados a fazer pauta com deputados bolsonaristas. Carla Zambelli, tem que entrevistar a Carla Zambelli. Pô, mas é um assunto que não tem nada a ver com ela. Entrevista a Carla Zambelli. Pô, mas tem 512 deputados, tem que ter... Justo ela? Sim, justo ela. É isso que está acontecendo na TV Brasil, um aparelhamento. E aí esses servidores que estão lá há mais de 10 anos falam, até 2016 isso jamais aconteceu. Começou no meio de 2016, e aí eu vou falar, coincidência ou não, começou justo depois do golpe. Quando o Temer assumiu, começaram algumas interferências políticas, mas a partir de 2019 começa a tentativa de aparelhamento total. E veja, o Bolsonaro queria acabar com a TV Brasil. Era a promessa de campanha dele, não tem que ter TV estatal. Ele, como presidente, ele faz o quê? Tenta usar a TV Brasil como propaganda do governo. Propaganda, eu falo, no termo da propaganda nazista, propaganda ditatorial mesmo, de tentar manipular as pessoas para pensarem que é um governo bom, para pensarem que os apoiadores do governo, deputados governistas, são excelentes e que os outros são péssimos. E que apenas os artistas que gostam do governo Bolsonaro, por exemplo, você vai lá na TV Brasil, tem alguma chance de você escutar uma música do Sérgio Reis, por exemplo, mas você nunca vai escutar uma do Chico Buarque em matéria nenhuma. Então que só existem os artistas pró-Bolsonaro e os outros são completamente censurados. Isso tudo vai pro TSE, isso tudo é crime eleitoral, isso tudo dá inegibilidade. Ele tá usando máquina pública eleitoralmente para ele, campanha antecipada, olha, usurpação de bens públicos, tem uns 5 ou 6 crimes. Aí quando o PT enviou a notícia crime para Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia falou, eu vou enviar para a PGR, aí nesse caso a da PGR seria a denúncia da parte criminal e não eleitoral, mas também vou enviar para o TSE. Por quê? Porque os crimes são eleitorais. E o TSE falou, muito obrigado. Agora esse processo está mais do que turbinado. Então o Bolsonaro, que estava com um problema porque eles vão investigar todos os crimes que ele cometeu naquele dia, agora o problema se multiplica muitas vezes. Porque, veja bem, quando você faz mau uso, a pessoa é obrigada a devolver o dinheiro. Se para aquela live o Bolsonaro gastou 300 mil reais para fazer aquilo, ele é obrigado, Jair Bolsonaro, não é o governo brasileiro, o Jair Bolsonaro é obrigado a devolver o dinheiro. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, vai ter que devolver tudo. E, eu já falei aqui, estou falando desde o ano passado, o plano desse pessoal é tirar o Bolsonaro. Não tiraram antes porque o candidato do Rodrigo Maia não ganhou a eleição na Câmara dos Deputados. O plano deles agora é tirar o Bolsonaro da eleição e... dificilmente esse plano vai dar errado, até porque parece que o Bolsonaro ajuda no plano. Ele faz de tudo para que o tirem da eleição. E se depender da gente também, não vai ter. O Bolsonaro vai ser só uma página triste na história do Brasil. Agora eu vou mostrar o carro de som lá em Passo do Lumiar, no Maranhão. Olha só que legal. Estava lotado lá. Enquanto o seu filho compra uma enorme mansão, intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Plantão Brasil, O Brasil já não aguenta. Movimentadíssimo. Então vamos deixar claro, com grito na garganta é para Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui o Rodolar também, ao lado de Passo do Lumiar, tem lá São José do Ribamar, as duas na região metropolitana de São Luís, no Maranhão.
Estamos aqui de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, capital, interior, a gente vai pra cima desses malditos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais, ó, siga-me nas outras redes também e deixa também o link do Spotify da música. Falou!